Bom dia com alegria, ótimo sábado, pessoal. Depois dessa introdução linda, nós estamos aqui já com um cenário novo, tem 3 semanas, nós estamos usando agora, e vocês estão vendo aqui, olha onde eu estou, eu me transportei aqui para o Monte das Oliveiras, para o Jardim de Getsemane, lugar de grandes decisões, onde Jesus foi orar antes da decisão de se entregar. E que seja feita a vontade do Pai. Uau! Pessoal, hoje é um dia muito alegre. É um dia inédito aqui no nosso programa da Bíblia. Porque nós estamos tendo a palestrante, estamos recebendo a palestrante mais jovem do nosso programa. Uau! Com 18 anos, a Sofia Volpe. Ela é estudante já da universidade, da Link School Business. Ela é estudante de teologia, apenas com 18 anos. Ela é filha desse casal iluminado que esteve com a gente sábado passado, que até hoje eu estou digerindo o que eles falaram para nós. Estou recebendo comentários do que foi o que o Marco Fogolin e a Kátia Volpe, a doutora Kátia, falou para nós sábado passado. A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade de conhecer o fruto desse casal de pastores, empresários abençoados, diretamente de Alphaville, São Paulo. Nós vamos ter o prazer, o privilégio e a honra de receber aqui Sofia Volpe. Seja bem-vinda, Sofia! Oi, muito obrigada, Ari, pela introdução maravilhosa e pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos orar para começar? Sim, claro. Podemos? Muito obrigada. Senhor, muito obrigada pela vida da Ariane, Pai, pela vida desse casal que é usado por Ti. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem faz as conexões que o Senhor deseja fazer e que elas nos levam aos Seus planos. Pai, eu entrego todo o controle a Ti, todo o comando é Seu, nós abrimos mão de toda a autossuficiência e nós pedimos, Senhor, venha ser entronizado nesse meio, Espírito Santo, é sobre o Senhor, é sobre o que está no seu coração, não são sobre palavras bonitas, não são sobre somente palavras, mas é sobre o que o Senhor quer falar. Então, seja ouvido aqui o Senhor é desejado e que cada coração venha ser solo fértil para a tua semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ariane, posso começar falando? A gente Sim, por conversa um favor, tem pouquinho? muita coisa e eu quero te ouvir, nós queremos te ouvir. Eu tô com a minha colinha aqui, então eu coloquei os trechos. Eu vou começar com o que aparece já logo no primeiro versículo, que é 1 Samuel 1. E um versículo, eu tava orando, um versículo que me chamou a atenção foi o versículo 11, que eu vou ler aqui. Então, fez o seguinte voto ao Senhor dos Exércitos: se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nesse versículo de introdução, algo que me chamou a atenção foi uma frase que eu ouvi uma vez da pastora Camila Barros, que toda dor é potencial de relacionamento com Deus. E aqui a gente vê Ana fazendo justamente isso. Quando você transforma a sua dor em um potencial de adoração, tem um romper na sua vida, que foi o que aconteceu com Ana. Quando você dobra o seu sofrimento ao único que realmente é capaz de ajudá-la a vencer esse sofrimento, tem um mover no mundo espiritual ao seu favor. Isso é muito forte. E uma coisa que eu coloquei destacado aqui, que quando a gente entrega o sofrimento a Deus, não quer dizer que vai acontecer da nossa vontade. Porque eu tenho certeza que Ana não gostaria de primeira vontade ter entregue a Samuel a Deus. Mas ela honrou esse compromisso, porque ela sabe que a primeira vontade de Deus é muito melhor do que qualquer plano nosso. Então, por conta da entrega de Ana, Samuel foi o homem que ungiu Saul, foi o homem que ungiu Davi, e foi um dos principais personagens do Antigo Testamento que nos inspira até hoje, por exemplo. Queria começar trazendo esse versículo e falar um pouquinho do meu testemunho, só para vocês saberem de qual caminho que eu caí, como é que eu vim parar aqui, que foi exatamente isso que o Senhor fez, só que eu não tinha o entendimento de entregar para Ele. Foi pela misericórdia mesmo que Ele pegou a dor e transformou em um potencial de relacionamento. Bom dia, Rê! A Rê mandou um bom dia para todo mundo no chat. Eu tenho 18 anos, só que por 5 anos da minha vida eu tive depressão, ansiedade, anorexia e bulimia. E nada curava, absolutamente nada. Minha mãe é médica, não sei se tu sabia dessa história, mas a minha mãe é médica e ela tentou, de verdade, com humildade a gente fala, a gente buscou tudo. A gente ainda não era cristão firmado, a gente era meio bambo, sabe? Uma hora aqui, outra hora ali.
E no mundo espiritual não tem terreno neutro. Ou você tá, Jesus fala, ou você tá comigo ou você dispersa. Não tem ou você tá ali no meio esperando, não tem. Então, tudo que podia, a gente procurou. Veio até um médico que tinha vindo fazer um curso aqui no Brasil, ele era da Itália, minha mãe conseguiu, não sei como ela conseguiu falar com ele para ver se ele me atendia, me atendeu, piorei, nada resolvia. Eu cheguei a deixar uma carta de despedida. Eu não tô falando isso pra pesar o clima, nada disso, porque é sábado de manhã, mas pra dar a glória de Deus, porque eu acredito que o testemunho da minha vida não é meu, mas é um que ele me permitiu viver pra dar glória pra ele. Então, enfim, minha mãe foi me arrastada num encontro de empresárias da Camila, do Camila Vieira, em fevereiro de 2022. Nesse mesmo ano, estava indo para o 6º ano que eu estava doente. E eu não aguentava mais, eu estava cansada, nada resolvia, e era como se fosse voz na minha cabeça mesmo. Era uma luta incessante. Toda hora, quando eu ia comer alguma coisa, vinha uma culpa muito forte, mas era além, era algo realmente. Hoje eu entendo que era espiritual também, além do emocional e do físico, eu entendo que tinha parte espiritual. Então, enfim, minha mãe foi levada nesse encontro, conheceu uma mulher lá que foi usada por Deus e me arrastou um mês depois para um encontro de jovens. Ela foi até em casa, pegou na minha mão e falou: "Você vem comigo". Eu falei: "Não vou contigo", porque eu estava totalmente desacreditada. Não, eu tinha medo de Deus, não acreditava que um Deus. Todo mundo fala que Deus é bom, então por que eu tô passando por isso? Eu pensava isso. Depois eu tive o entendimento que é muito além, que isso daí é muito básico. Mas eu já dou glória a Deus por isso. Porque eu falo que se eu tivesse que ter passado por tudo isso só para encontrar Jesus da forma que eu fui encontrada, eu passaria tranquilamente, porque a presença dele pega toda a dor. Jesus fala disso também. Quando uma mulher, por exemplo, está em parto, dói muito, mas quando chega o filho, a alegria é tão grande que ela esquece da dor. Então é algo nesse sentido que eu queria trazer. E toda a dor que eu tinha foi um processo longo. Eu fui entregando para o Senhor, foi puramente Espírito Santo, porque eu realmente foi pela misericórdia dele, porque eu não tinha esse entendimento. Eu fui entregando. Em março de 2022 eu aceitei Jesus. Em maio eu fui batizada nas águas. Em maio também, em abril eu fui batizada em fogo. E cá estou hoje, eu sou curada para honra e glória de Deus, não tem mais nada, não tem absolutamente mais nada. E tudo que de dor que eu percebo que eu passei, o Senhor fala que ele vai usar para curar outras pessoas, não pelo meu mérito, mas porque é algo que ele derramou. Na palavra também em Gênesis 50:20. Não estava no cronograma, eu tô falando isso agora. Fala sobre como o José, que era o governador do Egito, ele passou 2 anos na prisão, aí ele foi posto em governo, aconteceu muitos desastres na vida dele, que pareciam momentaneamente desastres, mas na verdade foram usados para a glória de Deus. Ele fala: "Planejaram o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem, para que fossem salvas as vidas de muitos." Então, eu já queria começar falando isso, também que vai fazer sentido ao longo do resto da palavra, que toda dor que você passou, de alguma forma, ela vai ser usada para que sejam salvas as vidas de muitos. Talvez você não veja na hora, você não veja visivelmente o fruto do seu resultado, mas vai acontecer. O Senhor, ele vai usar. Ele não, mesmo, ele é tão bom que mesmo quando você está fora do caminho dele, você se machuca e você vai para o caminho dele, ele pega, por exemplo, um joelho ralado e transforma em alguma coisa que vai ajudar outras pessoas. Amém? Então, vamos Amém. lá. Que lindo. Já conheci essa história, mas ouvindo de você dessa maneira hoje já pegou forte. Já falou comigo, viu? Já caiu aqui Ô, para minha glória. vida. Obrigada. Forte, forte. Emocionante. Amém, glória a Deus. Eu vou. Deixa eu ver. O próximo versículo. Muito obrigada. O próximo versículo. Aí já vou entrar na palavra mesmo. Eu vou falar, gente, de um assunto que eu não esperava que eu falaria. Eu vou falar de um lugar de filha. Não vou falar de um lugar de mãe, porque eu não sou mãe ainda. Imagine você, em nome de Jesus. Não sou mãe ainda. Mas é algo que o Senhor derramou aqui, que eu entendo também que Ele tá me preparando para quando eu for mãe. Que eu tô fazendo um seminário de teologia. E a gente vai entrar agora no módulo de casamento. Então eu acredito até que foi algo meio profético do Senhor falando e etc. De filhos e etc. Mas, enfim. Vamos falar aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 a 14. Isso aqui é só um alerta. Isso aqui, na verdade, é uma observação. Aí depois eu vou entrar no tema de verdade. São vários temas, né? Que são. Mas, enfim, vocês vão acompanhando. Se alguém não entender, manda no chat que a gente volta. 1 Samuel fala assim: Enquanto ela, Ana, fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som, pensou que ela estivesse bêbada. E ele falou: Até quando vai se embriagar? Largue esse vinho. Isso aqui eu só queria trazer um adendo.
Na igreja, a gente vê em todo lugar o que a gente chama de profetada. E muitas pessoas tomando decisões em cima de profetadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não era um profeta? Não é isso que eu tô falando. Mas um profeta, ele tem, às vezes, como discernir algo errado. A gente é humano, a gente erra. Não é porque a pessoa é profeta que tudo que ela fala vem 100% do coração de Deus. Então, eu só queria trazer um cuidado aqui. Eu mesma já caí em várias profetadas, porque eu não tive o discernimento de perguntar para Deus. Tem uma outra história em 1 Reis, capítulo 13 ou 14, que é um profeta que cumpre a ordem do Senhor. Aí chega um outro homem que fala que estava mentindo ser profeta. E esse falso profeta fala para esse primeiro profeta, que não tem o nome deles na Bíblia, fala para esse primeiro profeta que Deus mandou ele fazer outra coisa. Esse primeiro profeta, ele não confirma com Deus e ele segue o que esse homem fala. E dá ruim, ele acaba morto. Ele acaba morto. Então, tudo que alguém te falar, não é porque a pessoa é profeta que você acredita 100%. Você vai honrar aquela pessoa, não vai ser mal educada, mas sempre leve em oração. Sempre leva. Às vezes tem profeta que entrega palavra que não faz sentido na hora, isso acontece. Mas no futuro faz sentido. Então, só tenham esse discernimento, esse cuidado de entregar para o Senhor. Tem uma que é 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, que Paulo fala: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não está falando de julgar a pessoa no sentido de ficar julgando no sentido pecaminoso, mas de analisar. Então, toda palavra que vocês receberem, analisem. Porque um profeta pode errar, não quer dizer que ele é falso profeta, mas que pode errar, é humano. Eu mesma, eu entrego palavras, às vezes o Senhor toca no meu coração para entregar a palavra para algumas pessoas. E já aconteceu de eu entregar uma palavra que não fez sentido. Mas aí o que o Senhor me direciona a fazer? Eu chego falando, Senhor, eu chego para a pessoa, eu falo, moça, moço, pode ser aleatório, eu sinto do Espírito Santo, eu acho que é isso, mas leve em oração. Porque tudo isso é dependente do Senhor. Já aconteceu de eu receber palavra errada, que não era para mim, que era para a pessoa do meu lado, por exemplo. E tá tudo bem, porque o Senhor tá treinando a gente. Mas eu só queria para avisar vocês, não confiem cegamente nisso. Confiem cegamente no Senhor. Entendeu? Os instrumentos dele são usados, mas acho que vocês pegaram o que eu quis dizer. Voltando para Ana, ela vai ser um grande foco da pregação de hoje. No versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 a 17. Ana respondeu: não se trata disso, que ela não tá bêbada. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma, guarda isso aqui, derramando a minha alma, diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher sem caráter. Estou orando aqui, até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ele teve um momento ali em que ele julgou, em que ele julgou na carne. Ele entregou uma palavra pelo que ele via. E Deus vê o coração, nunca é pela aparência. Pode até ser alguma coisa da aparência que você pega ali, mas Deus ele entrega pelo coração. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu já vi profetas do Senhor mesmo, só que como que eu posso falar isso? Senhor, me ajuda, não quero falar em desonra isso, nada disso, mas no sentido de, já vi vários profetas entregando palavras com base no que eles viam, só porque, eu sou profeta, então eu tenho que entregar uma palavra, caindo algo numa dor dele mesmo, como se tivesse uma pressão em cima dessa pessoa para que ela tivesse que entregar uma palavra, e não é assim, o Senhor usa, ele vai usando, o dom tá em você, mas o Senhor vai usando para a glória dele. Igual a gente viu no domingo passado, Sansão, ele era usado por Deus, mas ele não era aprovado. E eu tive profetas, por exemplo, entregando. Eu tava falando com uma amiga minha, aí ela falou. A gente tava falando de um assunto e passou a menina que foi entregar uma palavra pra ela mais tarde e ouviu esse assunto. E essa minha amiga não viu. E aí, mais tarde, essa menina entregou uma palavra pra minha amiga do assunto que a gente tava conversando. E minha amiga começou a chorar, entendendo que era do Senhor. Não duvido que o Senhor use aquela pessoa que entregou a palavra, mas que naquele momento ela pegou de algo que ela tinha ouvido. E é muito perigoso, porque nem tudo que faz sentido e nem tudo que é bom vem de Deus. Pode vir da nossa carne, porque a gente pensa, a gente tem intelecto, e também pode vir do inimigo, porque ele é muito bom em enganar. Ele é muito bom em fazer o verdadeiro, o falso ser parecido com o verdadeiro. Por exemplo, tem um outro amigo meu que fala que não tem como você falsificar uma nota de R$ 8, porque não existe. Mas se eu quiser falsificar uma nota de 5, uma nota de 10, de 20, fica mais perigoso. Então, é nos detalhes que a gente tem que se atentar. Mas, enfim,
Eli falou para Ana ir em paz, e eu queria trazer uma coisa muito específica que chamou a atenção aqui. Ana fala que estava derramando a sua alma. Em outras versões também fala que ela estava consumida pela angústia e pela tristeza. Esse é o primeiro ponto. Nós transbordamos o que nós consumimos, ou o que nos consome. O que isso quer dizer? Se você consome, por exemplo, muita rede social, você pode acabar transbordando fofoca, julgamento, superficialidade. Se você consome a Bíblia, você fica consumido pela palavra e você transborda a vida. Então, Ana estava consumida pela angústia. Aos olhos naturais, você transbordaria somente a angústia. Ela estava transbordando, claro, porque o Senhor ele se importa com as nossas dores, então entrega para ele essas dores. Ela estava entregando. Só que a angústia dela, que ao invés de produzir somente sofrimento, produziu vida. Por quê? Porque tem um filtro. Quando a gente vai transbordar algo, tem um filtro, que é o filtro do Espírito Santo, que é o filtro da fé. Quando a angústia transbordou em Ana, ela passou por um filtro da fé, que é a fé que Ana tinha no Deus de Israel, no nosso Deus. Quando isso acontece, o que era para gerar morte, que somente entre aspas, né, uma angústia, um sofrimento, passa pelo filtro da fé e gera vida. E se torna uma oração e um clamor. Em Salmo 18, Salmo 18, acho que é versículo 6, 5, 6. Davi fala que ele clamou e o grito dele chegou à presença do Senhor. O Senhor ouve todas as nossas orações. Agora, se ele responde, é algo diferente, porque ele só vai responder o que estiver alinhado com o plano dele. Aqui, Ana foi a primeira, e se eu não me engano, a única mulher da Bíblia que chamou Deus para fazer um compromisso. Porque ela estava pedindo para o Senhor, falando que ia entregar o filho dela. Todos os outros, Deus chamou. Eu vi a doutora Rosana Alves falando disso esses dias. Que Deus chamou Sansão, chamou outro, chamou Davi, chamou Saul, mas aqui é a Ana que chama Deus. E você só pode chamar Deus para um lugar para chamar ele mesmo, por exemplo, um lugar de parceria aqui, porque Ana, além de estar pedindo alguma coisa, ela queria que Deus entrasse em um lugar de parceria, porque na palavra fala que Ana fez um voto com Deus. E esse voto da palavra original significa chamou ele para uma parceria. Então, muitas vezes a gente coloca Deus num lugar de mordomo, que ele só tem que fazer o que a gente pede, que ele só tem que fazer o que, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não é errado pedir, mas quando você só se resume a isso, você tá se colocando no lugar de pedinte e colocando Deus no lugar de mordomo. Mas coloca Deus no lugar de Deus, no lugar de rei, no lugar de pai que ele é, e coloca você mesmo no lugar de parceria. Claro, entendeu? Não é parceria assim, Deus está soberano. Mas chama ele para ajudar você. Não só ficar pedindo coisas. Teve até um dia que eu falei com meu pai, eu tinha acabado de acordar, eu ia pra escola ainda. Acho que foi no passado. Foi ano passado ou anteriormente. Agora eu tô na faculdade, mas eu lembro que eu acordei. Antes de eu falar bom dia pro meu pai, eu falei, pai, tem café da manhã, pronto. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Falou, filho, imagina você acordar todo dia e só ouvir pergunta, e só ouvir pedido, e só ouvir não sei o quê, e não ouvir um bom dia. Então, a primeira coisa de manhã, não chega pedindo coisa para Deus. Você pode fazer isso, porque ele é muito bom, mas chega a falar bom dia, fala bom dia, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Tem alguma coisa que o Senhor quer me falar sobre o dia de hoje? Alguma coisa para vigiar? Alguma coisa, algum momento do dia que você vai estar comigo? Teve alguma coisa, uma vez que aconteceu algo muito bizarro, digamos assim. Eu perguntei pro Senhor, falei, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor gostaria de me falar? Algum momento do dia em que você estaria comigo, por exemplo? Sabe aquele... Eu chamo de códigos. São códigos que o Senhor fala, olha, se você vê isso aqui, hoje é porque só um lembrete de que eu tô com você. E ele me falou um nome de uma pessoa. É um nome hebraico. E aí eu falei, do nada, veio assim na minha cabeça, pá, esse nome. Aí eu falei, vixe, coisa da minha cabeça, do nada, não sei. Eu tava indo pra faculdade, eu nunca tinha visto isso, nunca. Eu passei por uma banca e o nome da banca era o nome que o senhor tinha me falado. Aí eu fiquei. Então, são coisas muito detalhistas que o senhor quer estar presente no dia. Ana só pôde chamar o senhor para essa condição porque eu tenho certeza que ela entregava os detalhes. Porque eu tenho a angústia dela, ela entregava a zombaria que ela sofria da outra mulher, de Eucana, que é o marido dela, ela entregava. Então não importa, não é sobre quão pequeno ou quão grande
é a sua dor, é o seu pedido. Se você quer que o Senhor te coloque no muito, você tem que ser fiel no pouco. Então, era isso que eu queria passar. Voltando só para finalizar, o filtro da fé. Ana consumida pela angústia, tinha um filtro aqui no meio que transformou essa angústia em vida. Muitas vezes a gente pode estar duvidando, mas é justamente agir contra as circunstâncias e entregar para Deus quando o mundo fica falando, isso é impossível. Isso daí não é com Deus, não, é com você. Tem coisa que se... A Patrícia, eu só fiz seus códigos. Tem coisa que realmente é com você. Que não é... Que assim, Deus ele te dá a ferramenta e você tem que ir lá fazer. Com a ajuda dele, sempre. Nunca é você sozinho, na força do próprio braço. Pode até ser, mas não é o melhor dos caminhos. Porém, tem muitas decisões é com Deus. Muitas decisões é para ele, sabe? Muitas vezes é a gente tomar as rédeas. Principalmente no mundo de hoje, que é tudo muito acelerado, que é tudo muito rápido, a gente tem que desenvolver a paciência mais e mais. Davi esperou muito para se tornar rei. Ele foi ungido rei, aí ele foi pro palácio servir Saul. Depois disso, ele teve que sair do palácio, estava sendo perseguido, aí ele voltou. Aí ele virou rei. Então, é um processo que Deus quer nos levar, só que a gente precisa ter paciência. O tempo, a forma como você vai se comportar no tempo da espera, como que eu posso explicar isso? A forma como você se comporta no tempo da espera dita muito o que você vai viver no tempo da promessa. Então, vamos vigiar nossos comportamentos, pedir ajuda para o Espírito Santo, porque só ele pode ajudar. Amém? Segundo top, vou tomar uma água. Tô encabulada, tá? Tô impactada aqui. Quantos ensinamentos em poucos minutos aqui de programa. Quero agradecer a Amém. presença aqui de mais de 86 pessoas ao vivo. Doutora Kátia, minha amiga, bom Aleluia. dia, bom dia. Nossa, que Bom lindo. Eu dia. sabia que ia ser forte, mas tá me pegando de jeito, viu? Essa palavra tá Glória a me Deus. pegando de jeito aqui. Estamos aqui com a presença de tantas pessoas. Quero agradecer aqui seu Antônio Machado também, que está com a gente. Pessoal, que lindo, hein? André Gomes também. Todos aqui ouvindo uma jovem. É muito forte ver a intimidade que ela tem com a palavra de Deus, a autoridade vinda dos céus. A gente reconhece essa autoridade pelo jeito que toca na gente. Tá pegando. Eu tô com um caderninho aqui. Tô com um caderninho, eu tô anotando, porque é muita coisa que está sendo entregue para nós, para minha vida, que vai ser transformada hoje com a palavra da Sofia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Obrigada, gente. Eu gostaria de complementar uma coisinha, porque eu gosto muito de estudar a Ana, né, e todo o seu movimento dentro da Bíblia. Eu estou fazendo um estudo agora, um pouco mais profundo, de todas as mulheres da Bíblia. E o que eu vejo também é a Ana, ela tinha tudo para se revoltar. E a Penina, que foi, olha, ela teve que ceder o marido que a amava, porque ela era realmente a amada do Eucana, mas ela não conseguia dar filhos para ele. Então, entra a Penina. E a Penina, pelo que a gente vê, foi uma das piores pessoas da Bíblia, uma das piores mulheres. Então, entra aqui para nós quem são as peninas da nossa vida, para a gente estar atento. Nós temos peninas, sim, na nossa vida, não só a mulher, mas são pessoas que às vezes tentam tirar o pior da gente. E aí é onde a gente tem que estar muito atento, orando e vigiando, para que assim, o que aquela penina da nossa vida pode trazer de bom. Porque a Ana, ela foi e entregou toda a dor dela para Deus. Ela é a única mulher que faz uma aliança com Deus. E eu mesma tive dificuldade de entender o que é essa aliança. Porque o Marco até falou, outro dia a gente estava em discussão disso, uma discussão, a gente disse, de forma saudável. Porque quando a gente faz um jejum, a gente o jejum não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Então, Kátia, tinha dificuldade de entender essa aliança como não sendo uma barganha, porque a gente não pode barganhar com Deus. Mas ela entregou a dor e fez a aliança sem saber se Deus a estava ouvindo, se isso aconteceu ou não, mas ela aliançou com Deus. Então, claramente assim, Deus, resolve o meu problema que eu vou te ajudar no que o Senhor precisa. E ela cumpriu isso. E a Penina, mesmo sendo horrível na vida dela, porque a Penina, ela zombava, ela tem todo um histórico aí que ela perturbava a Ana. Ela, ela teve o seu papel ali.
porque leva a Ana no mais profundo de intimidade com Deus. Então, a gente estar atento às nossas peninas, a gente não cair na armadilha e ver o que é possível essas peninas da nossa vida fazer a gente aí um próximo nível de intimidade, de ação, de realmente um outro patamar da nossa vida. Tô aqui do lado. Da pastora. Uau. Obrigada, doutora, que forte. Obrigada. Falou pouco, mas falou bonito. Bom, posso continuar? Tem alguém que quer agregar alguma coisa? Não, pode continuar. Tem muitos comentários aqui no chat, mas vamos continuar. O vice-prefeito de Palmas está comentando aqui, o André Gomes, vários comentários aqui. Então, deputado Vicentinho Júnior, mas pode continuar aí, por favor. Bem-vindo, gente. Bom, eu tô indo para o segundo tópico da palavra. Eu vou dar uma corridinha que eu queria abordar com vocês um ponto em João. Cadê? Nossa, isso aqui eu tava orando. E o Senhor falou comigo de uma forma tão clara que eu fiquei... Ui, mãe, tá dando um eco. Vou tirar daqui. Minha mãe tá aqui do lado. De uma forma tão clara que eu fiquei, Senhor, glória a Deus por isso, porque é um ensinamento que foi o que eu falei no início. Eu não vou falar disso de um lugar de mãe, porque eu ainda não sou mãe, mas eu posso falar disso de um lugar de filha e de futura mãe. Que o Senhor me levou a orar por isso daqui anteontem. Samuel, o filho de Ana, significa Deus ouve. E eu li, eu não falo grego, não falo hebraico, não falo essas coisas não, mas ainda, em nome de Jesus, mas eu vi lá, Ana teve Samuel, e eu senti de procurar o significado do nome de Samuel. E eu procurei, e significa Deus ouve. E o Senhor falou comigo, mas foi a Samuel quem eu ouvi? Eu falei, não, foi a Ana. Aí o Senhor falou, exatamente, a identidade dos filhos é gerada na oração de uma mãe. Então, e no coração de um pai. Deus, ele nos coloca em seu coração. Ele nos cria em seu coração. Porém, a oração de uma mãe, a oração de um pai, os dois juntos, como cobertura espiritual dos filhos, é de um poder sem igual aqui na Terra. Porque o Senhor, ele tem o poder soberano, ele é o soberano. Mas a autoridade do principal sobre a vida dos filhos, depois do Senhor, são os pais. Então, a identidade de Samuel foi gerada e forjada no secreto de Ana e no coração de Deus. O que planta no secreto, o que você planta, o que eu tô plantando aqui ainda, o que meus pais plantam, o que meu irmão planta, mesmo ainda sem ter filhos, etc., eu tenho certeza, o que vocês plantam que ainda não têm filhos, ou que ainda não são avós, bisavós, o que vocês estão plantando no secreto frutifica por gerações. E entra exatamente santidade geral. Ah, minha mãe comentou. Santidade geracional que eles conversaram com vocês semana passada. O que você traz de exemplo para o seu filho, o que você planta em oração no secreto, vai trazer uma frutificação para as próximas gerações. O Senhor fala em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, da primeira à quarta geração, e isso a gente vê presente também, é um princípio que existe ainda assim no Novo Testamento, por isso que existe a questão de maldição hereditária, não vai dar para eu entrar nisso com detalhes, mas enfim. E só que nesse versículo também fala, porém, ele visita com bênção, com amor, não fala com amor, mas com bênção, com amor, com alegria, a descendência dos justos em até 1000 gerações. Os justos são aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo e buscam, além disso, uma vida de santidade. Buscam uma vida de oração, uma vida de relacionamento. A adoração, na palavra, não é... Eu tinha essa visão. A adoração não é somente quando você está ali cantando, não é somente quando você está orando. Mas é tudo que você faz com o intuito de dar glória para Deus e querendo se relacionar. Então, lavando a louça, falando com Deus na mente, falando com Deus em voz alta, é uma adoração. Você estudar para uma prova é uma adoração, porque você está honrando aquilo que Deus colocou na sua vida. Esse semestre, foi meu primeiro semestre de faculdade, eu faço administração empresarial aqui em São Paulo, e algo que me deixou muito angustiada foi no início, porque nas férias eu tinha tempo livre, eu orava, eu fazia eu fiz um secreto talvez de 7 horas, mas eu entendo que isso não é parte da realidade de muitos, e também não é parte da minha realidade, aquilo foram momentos específicos. Porém, a oração precisa ser parte da sua vida diária. Seja 5 minutos, seja falando na mente, eu oro muito indo no táxi. Às vezes eu vou de táxi, ou meu pai me leva para a faculdade. Eu falo com o Senhor.
Porque não tem como negociar aquele que nunca negociou a gente. Não tem como você negligenciar ele, deixar ele por último. Ele tem que ser sempre a sua primeira resposta. Então, eu tava falando, na faculdade, das provas. Como começou a ter muita prova, muito trabalho, eu fiquei angustiada, porque o tempo de oração que eu tinha antes, eu não estava conseguindo manter. Porque antes, por exemplo, eu conseguia ficar 1h30 no meu quarto, trancado direto, sem interrupções. Eu não estava conseguindo fazer isso, a gente ficar na faculdade até mais tarde. E o Senhor me levou a entender também como estudar é um ato de adoração. Porque Ele me entregou, Ele me colocou naquela faculdade por algum motivo, por um propósito que não é só para mim, mas é para outras vidas que Ele vai querer impactar através do que eu vou ter ali dentro. Então, o que o Senhor te confiou, se você honrar, você vai estar adorando a Ele. A identidade dos filhos é gerada no coração do pai e na oração da mãe. Só para trazer a figura do pai também, porque o pai é o sacerdote da casa. É Cristo, é tipo um guarda-chuva. Cristo, pai, mãe, filhos. Tem que estar alinhado. Maria, que é mãe de Jesus, exatamente, a Fabiana comentou, a oração da mãe abre as portas do céu. É isso. José e Maria são os pais de Jesus, pais terrenos dele. Maria não é descendente direta de Davi. Só que Deus falou que o Messias seria descendente de Davi. Por que, então, que Jesus nasceu de Maria? Porque José era descendente de Davi. Ele era a raiz de Davi. Então, Maria, nós devemos muita honra a ela, com certeza, muita admiração, muito respeito. Porém, ela só foi quem ela foi porque ela era casada com José também. Porque não é só a palavra, em nenhum momento ela isola a mulher como a mulher, uau, é o centro, ou o homem como o homem, ó, é o centro, mas como um tem um papel, o outro tem outro, e os dois precisam estar complementados. E além disso, José. Primeiro, Jesus foi recebido como filho no coração de José. E depois, Maria recebeu do Espírito Santo Jesus e Jesus nasceu. Então, um pai e uma mãe que estão alinhados com o coração de Deus, que estão alinhados com o propósito de Deus e oram por seus filhos, são literalmente metralhadoras na mão do Senhor contra o inferno. Um outro ponto foi bem o que minha mãe falou. Ana não teve aquela entrega em um momento fácil. Foi um momento de humilhação, de zombaria, de dor e de agonia. Mas eu fico pensando, hoje mesmo, mas naquela época ainda mais. Ana, a principal função da mulher, assim, o chamado, era ser mãe. E Ana não podia fazer isso. Ela devia provavelmente estar se sentindo inútil, se sentindo um fardo, porque ela, imagina, se eu não consigo cumprir o que todo mundo espera de mim, o que eu quero tanto, provavelmente ela se sente um fardo, porque às vezes a gente tende a confundir o fardo que a gente carrega com a nossa identidade. Só que não é assim, o Senhor se oferece para carregar o fardo para nós. Então, só porque você tem um fardo não quer dizer que você é um fardo, saiba disso. Ana, nesse momento, entregou para o Senhor. E é muito que eu falei um pouquinho mais cedo, que a sua postura de caráter, de corpo, de alma e de espírito, no momento de dificuldade, pode moldar as próximas gerações da tua família, a identidade dos teus filhos e a forma como você vai receber a resposta de Deus. Ele está no centro, o Senhor está no centro, mas ele ouve e tem muito poder na oração de pais que oram juntos. Muitas vezes perguntar para os seus filhos, por exemplo, algo no sentido de pai, Deus Pai, o que eu posso fazer com o meu filho hoje para que ele veja o Senhor em mim? Às vezes nem é necessário você falar o nome de Jesus, mas a sua atitude planta sementes. Tem uma outra parte que Ana fala, já é Samuel capítulo 2, versículo 9, que é o cântico de Ana. Ana fala, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Não é pela força que o homem prevalece. E tem um salmo que também estava no roteiro da semana, que é Salmo 108, versículo 12. Fala, o socorro humano é inútil. O que eu quero trazer aqui? O Senhor usa pessoas com certeza, mas a primeira resposta, a sua primeira reação deve ser buscar Ele. Não deve ser resolver na força do seu próprio braço, não deve buscar 1 bilhão de outras pessoas primeiro. Busca o que Ele quer fazer. Muitas vezes você vai buscar, o Senhor vai falar, por exemplo, deixa eu pensar. Teve um dia que eu tava num táxi, voltando da faculdade, e o táxi perdeu a consciência no volante. Ele não perdeu a consciência, ele ficava apagando. Eu real, acho que ele tava tendo alguma confusão. Eu não sei dirigir. Eu podia ter pego o volante. Não ia dar certo.
que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz. Não tô falando, uau, eu sou. Não tô falando que eu sou um exemplo disso, mas é algo que, pela graça de Deus, eu pude viver. Pra ensinar alguém algo nesse sentido, etc. Mas o táxi tava perdendo a consciência, tava perdendo os movimentos. Eu não sabia dirigir, eu não sabia o que fazer. Eu olhei, o homem tava perdendo a consciência, não tava entendendo nada. Primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda pro Espírito Santo. Foi falar Salmo 18, que tem o versículo 5 e 6, fala que os laços da morte me alcançaram, mas eu clamei e o meu grito chegou à presença do Senhor. E eu comecei a orar, falei, Senhor, me ajuda. Eu comecei a ficar bem nervosa, com muito medo, porque para bater o carro era muito fácil. A gente estava próximo, acho que era da Marginal. Tinha um rio ali perto. Eu não sou muito boa de localização, mas tinha um rio ali perto. Era muito fácil para o carro cair no rio. Nesse momento, comecei a orar. Não tinha como eu resolver na força do meu próprio braço. Gente, milagrosamente, para a glória de Deus, o homem conseguiu chegar até onde tinha que chegar. Eu saí do carro correndo e fui. E eu acho que ele ficou bem, porque quem estiver ouvindo, eu tenho certeza que foi espiritual. Eu tenho certeza. Muitos podem não ter o olhar para isso, mas foi espiritual. Não foi somente uma convulsão. Se é que vocês me entendem, acho que vocês já me entenderam. Mas quando eu saí do carro e eu falei, Deus abençoe, parece que ele mudou. Ele ficou normal. Ele tava louco, ele ficou normal. Aí eu falei, glória a Deus, o Senhor me protegeu. Aí eu fui correndo pra casa. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é: primeira resposta à adversidade tem que ser buscar o Senhor. Porque resolver com a sua própria força pode até dar certo. Mas com certeza vai trazer mais dor, vai trazer mais dificuldade, vai trazer mais angústia. É isso, Deus sempre no controle de tudo. Uma coisa sobre santidade geracional que Ana também fala nesse versículo, que ele guardará os pés dos seus santos. Santos é separação. A palavra santidade na Bíblia é separação. Não quer dizer Deus é santo de perfeito, com certeza, e santo de separado do pecado. Quando ele nos chama para ser santo, não é santo de você ser perfeito, porque se você fosse perfeito, você não ia ver necessidade de ter um Deus. Mas é santo de ser separado do pecado. A palavra fala puro e imundo, santo e profano. É você ser separado disso e se firmar no Senhor. Se a gente erra, a gente é humano, mas se a gente errar, se a gente cair, o Senhor nos levanta e nos ajuda. Próxima parte. Saúde, meu pai tá aqui do lado também, gente. Próxima parte. No versículo 19, não, no versículo 12 do capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos: os filhos de Eli eram perversos e não se importavam com o Senhor. Samuel aí já tinha nascido, já tinha sido entregue. E Deus usou uma dor de Ana para suprir uma falta em Eli. Deus transborda cura e transborda provisão através das suas feridas. Amém? Amém. Tem um outro versículo que é o último de primeiro, é o último de Samuel. Aí eu vou falar brevemente sobre João, que é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 19 a 21. A palavra fala. Na palavra não tem nenhuma palavra. Na Bíblia não tem nenhuma palavra extra, nenhuma palavra faltando, não tem nenhum termo desnecessário. Então, tudo que a completude dos versículos da palavra que está escrita na Bíblia, ela é importante para a interpretação. Tem um estudo na teologia que estuda a interpretação bíblica que chama hermenêutica. E é justamente isso, não tem nada a mais, nem nada faltando na Bíblia. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Que em 1 Samuel 2, 19 e 21, fala: todos os anos, sua mãe, Ana, mãe de Samuel, fazia uma pequena túnica e a levava para ele, para Samuel, quando subia a Siló com o marido para fazer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana, ele era o profeta, Eucana era o marido de Ana, e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Tem alguns pontos que eu gostaria de comentar sobre esses versículos. Por que escreve? Por quê? Eu fiquei perguntando por quê? A mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele todos os anos. Eu fiquei pensando, por que isso aqui estaria aqui? Não é algo. Não tem nada aleatório na Bíblia. Não tem nada, só tá aqui, não importa. Não tem, tudo tem alguma importância. E o que eu senti, o que eu pedi revelação para o Espírito Santo, o que eu recebi
Não tô falando que é a única interpretação desse versículo, mas que eu acredito fortemente que é uma chave que tá aqui dentro. Túnicas novas. A túnica cobria. A primeira vez que a gente vê uma roupa na Bíblia é depois do pecado de Adão e Eva, que Deus faz uma roupa para eles, lá em Gênesis capítulo 3. Deus mata um animal, pega a pele desse animal e cobre os seus filhos, cobre. E aqui a gente vê Ana cobrindo Samuel. Ano a ano, Ana trazia isso, falando: filho, eu continuo te cobrindo. Não é porque você não está mais na minha casa que eu terceirizei a sua cobertura espiritual. Não é porque o seu filho não mora na sua casa que você pode terceirizar a cobertura espiritual dele. Mãe e pai é orar até o fim da vida. Mãe e pai é orar até o... Eu tenho certeza que quando eu for vó, meus pais vão estar vivos, em nome de Jesus, eles vão estar orando por mim. E Ana fala muito aqui. Samuel estava sob responsabilidade de Eli, o sacerdote. Era o homem, gente, o sacerdote, era, digamos que o homem mais santo, assim, do mundo naquele momento, porque ele era escolhido a dedo por Deus, ele era escolhido a dedo pelo povo para representar o povo perante Deus. Naquela época era algo muito, muito mais complexo de se chegar à presença. E Ana fazia questão de levar para Samuel, que estava, digamos que, sob a cobertura de uma pessoa muito mais capacitada do que Ana. Só que Ana entendia a importância de não terceirizar, porque se fosse para a cobertura de Samuel, cobertura espiritual de Samuel ser totalmente de Eli, Samuel seria filho de Eli. Mas não, Samuel era filho de Ana. Então Ana todos os anos lembrava: filho, você está aqui, mas eu ainda te cubro. Eu ainda te cubro com amor, eu ainda te cubro com oração. E o que é essa cobertura? É você orar pelos seus filhos, é você declarar sobre a vida deles, é sobre você profetizar. Além disso, eu vejo... Aqui, é que eu tô dando zoom. Eu vejo muitas pessoas acabando entregando filhos a líderes de jovens, pastores, e glória a Deus por isso, porque são pessoas usadas e ungidas por Deus. Mas só a importância de não terceirizar, de não achar que o trabalho acabou. É sempre orar com a mesma intensidade e até mais intensidade. Não é ir diminuindo de intensidade a oração conforme o filho cresce. As primeiras e principais autoridades na vida dos seus filhos são os pais. E a gente vê aqui que a mãe, Ana, e o pai e eu. É importante o alinhamento do casal. É muito importante os dois estarem juntos. De novo, eu não falo disso de um lugar de esposa, porque eu ainda não sou casada, nem de um lugar de mãe, porque eu ainda não sou mãe, mas de um lugar de filha, que cresceu vendo o exemplo dos meus pais e que todo dia vê esse exemplo aqui em casa. E uma outra parte que a gente vê também, que é importante, é que quando um pai e uma mãe quer ensinar os filhos, não há nada mais potente também, falando do mundo natural, do que o exemplo. O exemplo. Eu já vi, por exemplo, eu mesma, eu cresci vendo meus pais, mesmo a gente não sendo cristão firmado, a gente tentava buscar Deus de alguma forma. Toda semana a gente lia uma parte da Bíblia juntas. Eu, quando criança, eu achava chato. Eu não aguentava. Eu falava: isso aqui eu não entendia nada. E eu já pedi perdão pro Senhor por isso. Mas eu cresci ouvindo isso. E muitos dos meus princípios foram bíblicos, mesmo eu não entendendo nada da palavra, mesmo eu não sendo cristã. E eles me protegeram de muitas coisas. A palavra fala que mesmo que você pratique atos do livro da lei, atos da Bíblia, mesmo que você pratique princípios bíblicos sem saber que são bíblicos, você não vai deixar de receber a bênção. A bênção vai vir sobre você. E se ela vem sobre você, vem sobre a sua família também. Só que a palavra também fala: se você não sabe que que alguma coisa que você pratica é condenado pela palavra, também você não vai ficar impune. Você vai sofrer as maldições e as consequências. Então, cuidem dos seus filhos pelo exemplo. Os meus pais, Deus ensina a gente pelo exemplo. Ele nunca vai... Vocês podem ver, Ana entregou um filho para Deus. E Ana não queria. Provavelmente, claro que ela não queria. Imagina, gente, a fidelidade dessa mulher é algo que constrange. Porque a nossa aliança com Deus, ela é relacionada com o nosso nível de compromisso com Ele. Ana não podia ter filho. Então, ela tem um filho. Ela tem um filho, o primogênito, é algo muito precioso, é algo muito uau. Claro que ela não ia querer abrir mão desse menino. Só que por conta do juramento que ela fez a Deus, ela vai contra a vontade dela e entrega o menino na presença do Senhor. Por conta dessa honra, Ana tinha um filho. Deus a abençoou com mais 5. Então, quando você entrega uma coisa que é muito preciosa para você naquele momento,
na vida, porque ela nunca deixou de orar e amar, de orar por Samuel e amá-lo. Mas quando você entrega uma coisa, pode ter certeza que o Senhor está trazendo mais na sua direção. Não entrega no intuito de vou entregar porque eu sei que Deus está vindo com mais. Entrega porque é o certo a se fazer. Entrega porque é por obediência a Ele, porque você sabe que a vontade dele é melhor. Tem uma foto que eu vi no Instagram que é uma menininha, é um desenho, segurando um ursinho de pelúcia pequenininho. Aí tem Jesus na frente dela, e escondido atrás dele um ursão de pelúcia. E a menininha tá falando, eu não quero entregar, que eu gosto muito dele. E Jesus tá falando, confia em mim. Porque mesmo que você entregue algo pequenininho, o Senhor vai trazer mais. E por que eu trouxe tudo isso? Deus nos ensina pelo exemplo. Ana entregou um filho para Deus. Tempos depois, ou seja, Deus, digamos que tomou o filho de Ana. Tomou, calma, entre aspas. Tomou o filho de Ana. Tempos depois, nós tomamos o filho de Deus para nós. Deus entregou o seu filho para nos dar vida. Então, isso é lindo, porque o Senhor nunca vai pedir que você entregue algo que ele não esteja disposto a fazer ou que ele mesmo já não tenha deixado o exemplo para você seguir. Isso é muito forte. A ordem é Deus, família e igreja. Cuidado para não afastar os filhos do Senhor ao inverter essa ordem. A igreja, família e Deus, de trás para frente agora, são pilares da nossa vida. Mas quando um atropela o outro, princípios são quebrados, brechas são abertas e rejeições, momentos de dor, momentos de... nem momentos, mas feridas mesmo são criadas nos seus filhos. Muitos filhos, não estou falando só de pastores, mas muitos filhos com pais cristãos se sentem rejeitados. Porque muitas vezes em que a criança precisava dos pais, os pais correram para a igreja. E glória a Deus, é para correr, não é igreja ou família, é igreja em família, não é ministério ou família, é ministério em família. Mas, se por exemplo, um filho quebrou, isso aqui é um exemplo muito relativo, tudo depende da vontade do Senhor, tá? Não leve isso aqui como verdade, mas é um exemplo muito relativo. Por exemplo, um filho quebrou a perna. Fala, fica aí, vou lá ouvir o que o pastor tá falando. Amém, você vai ouvir o que o pastor tá falando, mas foca na família também. Primeiro é Deus, depois é a família e depois é a igreja. E é tudo nessa ordem. Quando você prioriza o certo, Deus honra. Durante a semana, vi vários versículos sobre honra, e inclusive Deus que usou Samuel. Um último ponto, antes de eu entrar em João. Deus usou Samuel para suprir uma falta em Eli, porque a gente vê que os filhos de Eli eram perversos. E muitas vezes a gente pensa, eu pensei isso e falei, Senhor, por quê que os filhos de Eli eram perversos se Eli vivia na tua presença? Por que tinha um exemplo, mas por que o exemplo não foi seguido? E o Senhor falou comigo, tá? Em 1 Samuel 2, 22 a 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço mal a respeito de vocês. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, Deus pode defendê-lo, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Ou em outras versões, algo no sentido de que o Senhor já estava bem irado com eles. Também os meninos realmente eles eram perversos, a palavra fala. Nesse versículo o Senhor falou comigo, porque não basta. O que eu tô falando não é para trazer peso, não é para trazer sobrecarga, mas é para trazer leveza e trazer consciência de como a gente realmente depende do Senhor. De como não dá para fazer tudo na nossa própria força. Aqui a gente vê Eli já bem idoso. Não tô falando de idade cronológica, do que eu vou trazer aqui, mas, gente, um pai sabe. Meus pais sabem. Qualquer coisa que tá errado comigo, eles já ficam, o que tá acontecendo? Os pais sabem. Eli já tinha deixado passar muitos anos. Houve uma negligência e uma falta de posicionamento. Houve uma inversão de ordem. Lembra Deus, família e igreja? Houve uma inversão de ordem. Os filhos tinham um exemplo, mas a ordem em casa não estava estabelecida da forma como Deus queria que ela estivesse. Não é nunca o que a gente acha que está certo, mas é o que Deus fala que está certo. Então, houve uma negligência e houve uma falta de posicionamento da parte de Eli. O que ele estava fazendo antes? O que estava acontecendo antes de Eli chegar para falar com esses filhos? Porque para chegar no nível de se deitar com as mulheres que serviam à entrada do encontro, tinha toda uma outra parte. Tinha a parte que eles iam atrás dessas mulheres, e com certeza não começou assim. Para chegar assim,
para chegar no externo, é porque o interno já estava sendo trabalhado há muito tempo. Houve uma negligência, então, lembrando a Deus, família e igreja. Esse é o primeiro ponto, do porquê os filhos não seguiram o exemplo de... Ai, tem um joinha aqui. Porque os filhos não seguiram o exemplo de Eli. O segundo ponto é a ordem das perguntas. Olha isso. Primeiro, ele perguntou a motivação. Ele não perguntou, filho, você tá bem? Assim, não foi de motivo de preocupação, vocês vão entender isso daqui. Não foi preocupação genuína com o coração dos filhos. Pode até ter sido, com certeza. Não quero falar isso aqui, não. Pode ter sido. Mas ele fala o que ele ouviu e o que o povo disse. Ele não pergunta para os filhos o que vocês têm a me dizer. Ele fala o que ele ouviu, o que o povo disse. E só depois ele traz o coração de Deus no assunto. Isso aqui também é muito sério. Que ele não pergunta para os filhos, filho, por que você está fazendo isso? No sentido de como que eu posso te ajudar, como que eu não vi isso antes. O que você está sentindo não é desse lugar que sai essa pergunta. Pode ter, não sei, né? Só Deus sabe o coração, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eli fala do que ele ouviu e do que o povo disse, mas ele não parou para perguntar para os filhos o que eles tinham a dizer. E quantas vezes, por exemplo, eu vou dar exemplo dos meus pais. Glória a Deus que eu tive uma criação em princípios bíblicos, mesmo a gente sem saber. Todas as vezes que tinha algum perrengue, alguma coisa, os meus pais nunca chegavam. Ai, a diretora me falou isso de você, de não sei o que, de não sei o que. Eles chegavam pra mim, olhavam nos meus olhos e falavam: o que aconteceu? O que você tem pra me falar do que aconteceu? Não que eles estavam desprezando o que a diretora falou, nada disso. Mas que eles queriam primeiro saber a visão dos filhos. Porque mais importa saber o que os filhos estão falando do que qualquer outra pessoa está falando. Mais importa. Vocês entenderam, né? Deus também. Mais importa você perguntar para os filhos a visão deles do assunto. Assim é com Deus. Mais importa você perguntar para Deus o que ele fala de você do que o que os outros estão falando. Deus, tem um quadro aqui atrás de mim. Se eu quiser entender esse quadro, eu vou perguntar para a artista. Inclusive, quem pintou esse quadro foi minha tia-avó, gente. Ela é um amor, o nome dela é Geraci. Ela pintou esse quadro. Se eu quiser entender esse quadro, eu vou perguntar para ela. Porque ela é artista, ela é a criadora. E esse quadro é somente a obra. Eu não vou perguntar para quem tá só observando de passagem. Eu vou perguntar para quem tem autoridade. Então, todas as vezes em que, por exemplo, tiver alguma contenda com os seus filhos, pergunta o lado deles, porque eles estavam envolvidos. Todas as vezes que você precisar saber algo sobre você, sobre a sua autoestima, sobre a sua identidade, claro, tem pessoas na sua vida que o Senhor coloca, mas pergunta para ele, porque é ele que te criou, ele quem tem autoridade. Você é o quadro, ele é o artista. Posso falar um negócio rapidinho? Pode vir. Meu pai, gente. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui. Me permita falar só uma observação. A Sofia está falando bastante sobre a Ana e sobre a paternidade, a importância do pai e da mãe. Então, quero trazer rapidamente para vocês o que a palavra fala e o nosso mundo real. A importância do pai e da mãe é tão forte e tão repetida várias vezes na Bíblia que o inimigo, atento a isso, o que ele já está fazendo? Vou dar um exemplo real do dia 15 de julho, agora, semana passada. Na Califórnia, nos Estados Unidos, o governo estadual promulgou uma lei que proíbe as escolas de comunicarem aos pais sobre identidade sexual dos filhos. Por que eles estão fazendo isso? Porque sutilmente o inimigo sabe que os pais são importantes para a educação e orientação dos filhos, e aqui na Terra, ele sorrateiramente, como ele é covarde, maldoso, perverso, ele já está fazendo com que os pais percam a autoridade sobre os filhos. Nós, pais, não podemos deixar a criação dos nossos filhos com os P's da vida, padre, pastor, primo, vizinho, babá. Pai e a mãe precisam cuidar dos filhos. E o inimigo sabe disso. Olha o que ele já está fazendo lá na Califórnia. Tirando a autoridade dos pais sobre os filhos. Então, fiquemos atentos a isso. Tá bom? É isso que eu queria falar. Eita, pastor! E, gente, justamente o tema que eu vou falar agora é paternidade. Bom, em paternidade é só tá no finalzinho. Paternidade, em João capítulo 6,
a gente vê... Ah, rapidinho, volta, rebobina um pouquinho aqui. João capítulo 5. A gente vê que tem uma palavra. Cadê? Ah, o Senhor fala em João 5, 41, 44. Eu não aceito a glória dos homens, mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se buscam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Aqui a gente vê, Jesus não precisa da validação de ninguém, ele só precisa da validação do Pai. Ele não fica dependendo da glória e dos aplausos que ele recebe, mas do que o Senhor fala para ele. 2. Muitas vezes a gente honra, entra aqui de novo honra. Nós honramos pessoas que fizeram o que fizeram pela força do próprio braço. E às vezes a gente honra essas pessoas. Claro, amém, elas realmente merecem respeito e admiração. Mas entende que uma pessoa que faz tudo pelo próprio braço não está no mesmo nível de honra da pessoa que faz tudo para a glória de Deus? Porque os propósitos são maiores. Quem faz no próprio braço está em um lugar de egoísmo, de egocentrismo. Você se tornou o seu próprio Deus. Isso se chama, eu chamo de auto-idolatria. É uma idolatria a si mesmo. Só que de onde a pessoa tira a sua força diz muito sobre onde está o seu coração. Se você tira a sua força do que os outros falam, do que você mesma faz, o seu coração está em você, o seu coração está nos outros. Mas se você tira a sua força primeiramente do Senhor, o seu coração está no Senhor. E a palavra fala que o coração é o nosso tesouro. Dele procedem fontes de vida eterna. Eu não vou me lembrar, mas é em Provérbios isso. Eu não vou lembrar o capítulo, mas enfim. Não estou dizendo que o Senhor também não pode usar pessoas para te dar força, mas que se a sua fonte, se a sua base não está em Deus, é só questão de tempo até que você caia. Aqui tem aqui, ó, Provérbios 14, 31, também estava no roteiro da semana. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa, sua autoridade, e também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Já no grego, eu vou fazer o link rapidinho, já no grego, honra significa estimar, fixar o valor, reverenciar. Honrar a Deus é você sustentar o que Ele te deu. É você ser fiel ao que Ele te deu, é você ser fiel a Ele. É colocar o Deus da bênção em cima da bênção de Deus. Que muitas vezes a gente troca, a gente coloca nossos olhos, a gente fixa os nossos olhos na bênção e não no Deus que te deu a bênção. O que você valoriza, Deus honra. E para fechar mesmo, coisa de 5 minutos ou menos, falar sobre paternidade. João, capítulo 6 agora. Jesus, em versículo 26 e 29. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando porque não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiam naquele que Ele enviou. O ensinamento que eu vou trazer agora é para um público muito específico. Deus nos chama para fazer obras. Deus não deixou a gente na Terra só para a gente ficar curtindo. Ele chamou a gente para trabalhar, para expandir o reino de Deus. Em Efésios 5 a gente vê que em Efésios 5 a gente tem que imitar Cristo e nós somos embaixadores do reino. O embaixador representa a autoridade de um país. Se eu sou embaixadora do Brasil, eu vou para a China, onde eu estou pisando ali na embaixada é território brasileiro. Então, se eu sou do reino, se nós somos embaixadores de Cristo, onde você pisa é território de Cristo. É para representar. Nós temos sim chamado a obras, mas o que eu vou falar agora é mais específico. Muitas vezes nós colocamos o nosso valor e o amor de Deus no que a gente faz e não em quem a gente é. Em nenhum momento na Bíblia o Senhor fala, eu te amo se você faz isso. O amor dele é incondicional, não tem condições para o amor dele. E a aprovação de Deus já foi dada a você 2000 anos atrás. O amor dele já foi dado. O que o Senhor fala é para a gente desenvolver a salvação para que a gente não perca essa aprovação. Então, a aprovação foi dada, mas a gente tem que desenvolver a salvação para não perder a aprovação. As obras que você é chamado a fazer são por amor e obediência a Ele. Não porque você quer fazer algo que você acha que é da vontade dele, mas você tem que perguntar para Ele o que Ele realmente quer de você. Não é porque você quer comprar mais do amor dele.
mas é porque você é em obediência. Você não serve a Deus porque... deixa eu só lembrar a frase. Você não serve a Deus. Eu ouvi essa frase um tempo atrás. Eu uso ela, eu não sei se eu li ela em algum lugar ou se foi de um momento de oração, eu realmente não lembro. Mas, de qualquer forma, ela é do coração do Senhor. Você não serve a Deus, você não ama a Deus, você não busca e segue a Deus porque você tem medo de ir pro inferno. Mas você faz isso porque ele não teve medo de passar pelo inferno para você, por você. Porque Jesus, aquela cruz é o inferno. E também a palavra fala que nos 3 dias em que ele esteve morto, ele foi até o inferno, pegou as chaves da morte da mão de Satanás e voltou. E ressuscitou. Então, busca o seu pai. Eu sinto que o Senhor quer encontrar pessoas com o amor dele nessa manhã. Eu não sei como foi o relacionamento de vocês com seus pais. Eu sei que não tem relacionamento perfeito. Mas tem um pai perfeito que não erra e não merece ser julgado pelos erros dos seus pais humanos. Tenha cuidado de não transferir as suas dores para Deus. Tudo que ele criou é uma forma de interação contigo. Ele não criou a manga, a banana, com essas cores, com esses gostos, com esses formatos, porque ele queria comer essas frutas, mas porque ele queria dar para você. O amor do pai é muito além do que a gente pode imaginar. E eu acredito que nessa vida não tem como a gente descobrir a plenitude, não tem como a gente viver a plenitude desse amor, mas tem como, à medida do que a gente entende, ir entregando e vivendo esse amor. Tem tudo, faça tudo em adoração. A adoração é relacionamento com Deus, faça tudo em amor com Deus. Tem um ensinamento que o Senhor trouxe. Eu fui para um retiro 2 semanas atrás, e tinha ministrações. E uma delas era sobre arrependimento. Doeu muito, porque o arrependimento dói, não é para ser confortável. O arrependimento é um privilégio, porque é obra do Espírito Santo e é uma resposta humana à graça de Deus. Só que não quer dizer que não dói. E tava doendo tanto, porque o Senhor vai convencendo. O arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de conduta. Realmente você tem a convicção, não é só, Senhor, perdão, e vai fazer a mesma coisa. É algo profundo. E tava doendo, e eu falei, Senhor, dor física mesmo, no coração, assim. Eu falei, Senhor, não aguento, não tô aguentando, não tem como eu... não aguento. E o Senhor falou comigo assim, filha, quando você vai tomar um soro, quando fura, a agulha fura, dói. Mas o benefício do que vai ser injetado é maior do que a dor da perfuração. Então deixa doer. Eu não sei se essa palavra doeu em algum aspecto, mas quando o Senhor te confrontar, deixa doer, porque ele só repreende os filhos, ele só repreende a quem ele ama. E a repreensão do Senhor a gente pode descansar sabendo que ela é justa, que ele não vai injustiçar a gente. Ele não vai te castigar além. Eu não sei se você já foi castigado além do que você merecia, mas o Senhor é justo e a gente pode descansar nisso. Porque o amor dele, a repreensão dele tem como base o amor. Imagina um brinco. Esse brinco meu aqui, imagina esse brinco. O centrinho dele, eu não sei que pedrinha é essa, é um brilhantinho. O centro dele é um brilhante e a bordinha é em dourado. Vamos falar que o dourado é a repreensão de Deus. O meio é o amor. O Senhor sempre vai te corrigir em amor, porque ele não quer te perder. E pode doer, porque dói matar a nossa carne. Só que o benefício do que vai ser injetado é maior do que a dor da perfuração. Deixa doer, porque o que vai vir depois disso é muito melhor. Tem uma recompensa muito mais absurda. Por fim, o Senhor Jesus fala em João 6, 35 a 40. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos filhos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Uau, aqui o Senhor Jesus fala que ele é o nosso alimento. E eu queria convidar você a refletir. Jesus é o alimento e é a fonte de águas vivas. E ele supre o que falta. E a gente está falando de amor aqui. Vou pegar meu copo aqui. Tem 3 tipos de amor. Imagina que seu coração é esse copinho. Tem o amor pleno, que é o amor perfeito, o amor de Deus, ou o amor até que a gente consegue sentir através de humanos. Tem o amor indiferente, que é, por exemplo, quando nossos pais, eles até estavam presentes, eles nunca te bateram, nunca nada, mas emocionalmente eles estavam distantes. Isso se chama orfandade de pais vivos.
Quando o amor não era um amor que você se sentia amada, mas você também não se sentia desamada. E tem o desamor, que é maltrato, rejeição, humilhação e etc. Nosso coração é esse copo. Todo mundo que vive nessa terra já recebeu o amor indiferente e o desamor em algum momento. E isso gera rachadura. Quando racha, é porque tem uma carência dentro de nós. A carência é essa falta de amor que não foi recebido, que não foi dado. Então, todo espaço, nenhum espaço fica vazio. O mundo espiritual não é terreno neutro. Nenhum espaço fica vazio. Alguma coisa vai ocupar ele. Você pode buscar suprir a carência desse amor nas redes sociais, que é algo momentâneo, que vai te gerar dores. Ou você pode buscar suprir essa carência no amor perfeito de Deus. Jesus é o pão da vida. E eu queria convidar você a pensar onde em você existe carência de amor. Onde existe fome por mais de Deus? Porque ele só vai dar o alimento a quem tem fome. Você não vai pegar um pão se você não tiver com o mínimo de fome. É preciso reconhecer a sua fome e sempre orar para que ela aumente. Aqui eu tô falando de 2 tipos de fome. A fome da carência, que o Senhor vai suprir, e a fome por mais de Deus, que é você orar para ele te dar mais fome. Para quem aqui, por exemplo, para onde você tem corrido, ao invés de correr para o colo daquele que te amou primeiro? Redes sociais, amigas, trabalho incessante, a gente se refugia no trabalho. Eu mesma, na faculdade, eu me refugiava na faculdade. Eu me refugiava muitas vezes. Eu tava, nossa, eu não quero passar nisso agora, eu corria fazer trabalho. Aí o Espírito Santo falava, filha, não é por aí. Aí ele dava aquela repreensão, doía, mas aí eu voltava para ele. Eu não sou contra nenhuma dessas coisas, você correr para amiga, correr para rede social, mas tem uma ordem a ser seguida, tem uma proporção a ser honrada. É o que eu tava falando, acho que eu falei isso mais cedo também. A primeira reação a sua primeira reação frente a alguma circunstância mostra onde está o seu coração. E tem uma frase de um pregador que se chama John Piper, que é: se não sentimos fome por Deus, é porque estamos comendo na mesa do mundo. Muitas vezes nós fechamos a porta porque Deus quer derramar pra gente. E não tinha como eu encerrar o dia, essa manhã, sem fazer uma pergunta. Na palavra fala, em Eclesiastes 3:11, que a eternidade está em nosso coração. Tem um buraco no nosso coração. Existe um buraco nas nossas vidas, que só é suprido por Deus. Pode ser momentaneamente suprido por outras coisas, mas a longo prazo não é. Quantas vezes, em Apocalipse 3:20, fala que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se você abrir, tem essa condição. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai comer com você. Ele vai te dar de comer. Ele vai te suprir em amor, em tudo que o seu coração tem falta, ele vai suprir. Não, às vezes não é o que você espera, mas é o que você precisa. Muitas vezes, eu com meus olhos visíveis não enxergo, mas Deus sabe a plenitude de tudo que eu preciso. E o tempo do que eu preciso. Agora eu posso querer fazer alguma coisa que o Senhor sabe que agora não é o melhor momento. Ele é o autor. Eu sou só um personagem no livro que ele está escrevendo da minha vida. Então confia na visão geral do autor. Mas o que eu queria falar aqui é que o Senhor Deus, nosso Pai, ele é consolador, ele é libertador. E você pode confiar e descansar, sabendo que você nunca vai ser injustiçado na presença dele, como por vezes você pode ter sido. Você vai receber amor pleno, capaz de curar as suas feridas, porque um copo rachado não vai transbordar. Mas quando você recebe o amor de Deus, você pode transbordar. Como que você recebe o amor de Deus? Todo mundo é criatura, mas nem todo mundo é filho. Só é filho. Tem uma condição na Bíblia. Tem João, eu vou falar, quem quiser anotar e ver depois. João 1:12, Gálatas 4, versículo 4-7, Romanos 10:9. Então, João 1:12, Gálatas 4, 4-7 e Romanos 10:9. Nesses 3 versículos, a gente vê que você só se torna filho de Deus se você publicamente reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, crendo no seu coração que ele é o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados e hoje reina com o Pai. Não tem atalho, não tem atalho. Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você nunca fez essa confissão, eu queria te convidar a fazer. Eu só vou falar mais alguma coisinha e eu vou abrir, porque é publicamente. Mateus 10, 32-34 fala que se você reconhece o Filho publicamente, o Filho vai te reconhecer perante o Pai na volta dele. Então, quando você morrer, glória a Deus, imagina, a gente volta, eu tô vivo, Jesus volta, glória a Deus. Mas quando Jesus voltar, ele vai chamar o teu nome, porque você falou o nome dele sem vergonha, sem medo.
Não importa quem está te assistindo agora, o que importa é a sua salvação. Não importa, não, mas eu vou para a igreja, eu cresci em lar cristão. Mas se você nunca fez essa declaração, eu te convido a fazer. Luta contra todo medo, porque é exatamente o que Satanás quer. Ele aprisionou Adão e Eva na vergonha e no medo para que eles mentissem para Deus. Não minta para Deus. Se você nunca falou em voz alta essas palavras, aceitando Jesus, aceitando ser filha desse Deus, eu quero te convidar a fazer isso. Em nome de Jesus. Se você nunca fez isso, eu vou até ficar quieta. Pode abrir o microfone e falar. Aqui com o microfone aberto, a gente tem só uns 5. O resto está tudo escutando, mas não tem acesso ao microfone, Sofia. Microfone. Obrigada. Então, no chat, ou vai para uma igreja mais perto de casa. Se você sente que você tem que renovar o voto, porque Ana servia ao Senhor, mas ela fez um novo voto. Se você sente que tem que renovar, eu não preciso ver isso com meus próprios olhos, mas alguém precisa ver. Jesus e alguma testemunha. Então, vai para a igreja, vai para algum amigo seu cristão, chega e fala, preciso orar com você. Mas não tenha vergonha, abre a porta para o Senhor. Com isso, eu finalizo a palavra do dia e eu posso só fazer uma oração de finalização? Sim, por favor. Nessa oração, Sofia, inclui aí para que cada um continue firme aqui na missão, lendo a Bíblia inteira, juntos em um ano, porque isso está transformando vidas. Hoje, depois da oração da Sofia aqui, nós estamos com mais de 100 telespectadores ao vivo. Quantas famílias estão sendo transformadas, quantas vidas estão sendo tocadas. Hoje foi lindo, foi forte, muitos aprendizados. Eu estou anotando tudo aqui, escrevendo, porque muita coisa que eu estou tomando decisões. Eu tomei decisão na minha vida, depois do que você falou, o que precisa morrer em mim. Quanto orgulho, moendo orgulho todo dia, e aqui eu tive também a decisão de moer mais um orgulho. Humilha-te, felizes humilhados aqui nessa terra. Então, forte que você falou, acho que foi para alguém isso, para mim várias coisas, mas sobre renovar a nossa fé, voltar para a igreja, seja a sua qual for, nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, nós somos cristãos, não estamos falando de nenhuma religião aqui, mas estamos falando dessa fé de cada um. Foi muito forte o que a Sofia falou aqui hoje, uma menina que tem a autoridade e que tem essa intimidade com a palavra, e quantas pessoas puderam ouvir isso aqui, e sua voz vai ficar ecoando, porque isso aqui vai ficar gravado no YouTube, e quantos estão junto com a gente aqui, recebendo essa grande oportunidade. E sábado que vem a gente continua nessa missão nossa aqui. E muito obrigado, Sofia, por ter nos abençoado aqui hoje com as suas palavras. Está liberada aí para você fazer oração, selar, fechar esse momento lindo. Parabéns à minha amiga Kátia, ao Marco, por esse fruto maravilhoso que é a Sofia. E o Vitor também é incrível, mas a Sofia, porque ela está aqui falando para nós. Obrigada pela contribuição do Marco. Toda vez que ele chega com essa autoridade. Então, Sofia, pode fechar para nós, por favor. Ótimo. E eu que agradeço a honra. É tudo, todas de como foi forte a palavra, a glória é para Deus. Porque eu tenho certeza que eu lendo com o olho humano não ia dar certo, não ia dar em nada. Eu podia até falar umas palavras bonitas, mas se tem impacto, é porque a presença do Senhor, pela infinita misericórdia dele, escolheu impactar você hoje. Então toda a glória, todo o mérito é de verdade, de coração, para ele. Eu vou orar e uma última observação. Tem sobre ler a Bíblia, gente. Eu vou orar por isso, mas eu queria falar algo muito rápido mesmo. Muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem. E honra é sobre valorizar, é sobre fixar valor. Tem pessoas em países perseguidos que atravessam, eu não lembro se era um dia ou 2, mas atravessam a floresta em grupo um dia. Não tem como levar comida. Eles não comem. Eles ficam no meio da floresta porque eles enterram uma Bíblia lá, porque é perseguido. Se eles são pegos, eles são mortos. Eles leem essa Bíblia por dias e voltam para casa. Isso tudo para não ser perseguido, para não ser morto. E a gente no nosso celular, a gente pega e tem mais de 6.000 línguas, se eu não me engano, tem milhares de línguas que ainda não tem tradução da Bíblia. E a gente pega no nosso celular e vê várias traduções para o português, versões mais atualizadas, versões mais antigas. Isso é lindo e a gente às vezes não honra. E a palavra de Deus é alimento. Não é, tem hora que a gente tem que ler na disciplina, mas é alimento. É uma carta de amor que Deus deixou. A gente fala, minha mãe falou isso uma vez. A gente fala, ai, não tem manual da vida. Tem, é a palavra. Lá tem tudo, tudo. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer profundamente por essa manhã, te agradecer pela tua presença, pela tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar em um lugar de intercessão.
Quero pedir que o Senhor venha fazer que toda semente que foi lançada venha florescer. O Senhor fala que a gente pode plantar, a gente pode regar, mas é o Senhor quem faz crescer. Pai, em nome de Jesus eu te peço, quem quer que esteja ouvindo essas palavras, que venha sentir o teu amor, que venha sentir a tua presença. Senhor, eu peço a sua ajuda para que o Senhor ilumine o coração, ilumine os olhos do entendimento, para que toda parte da vida deles que ainda falta o seu amor, que eles venham a ter consciência disso e entregar a ti. Pai, o Senhor fala que o Senhor é amor e eu quero pedir que o Senhor seja, que o Senhor simplesmente seja na vida dos seus filhos. Venha encontrá-los com o teu amor. Pai, se alguém aqui tomou a decisão de aceitar Jesus, eu concordo com o coração dessa pessoa. Peço que o Senhor venha também impactá-la com a sua paternidade. Espírito Santo, o Senhor é o verdadeiro intercessor. E eu peço que o Senhor ajude cada uma das vidas que ouviram essas palavras a nunca se desviar, nem para a esquerda nem para a direita, mas para ficar sempre nos teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha dar fome por teu amor, fome pela tua presença, fome pela tua palavra, Pai. E venha ativar chamados. Venha, Pai, a trazer graça e consolo e conforto para aguentar as tribulações da vida, para aguentar as peninas. E venha trazer discernimento para o que fazer, como reagir para agradar o seu coração. Eu também oro e declaro sobre a vida de cada um leveza, uma leveza sobrenatural, sabendo que a dependência e a força estão em ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um envolvido nesse projeto lindo de espalhar a tua palavra. E que o Senhor venha a frutificar por gerações e gerações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sofia, muito obrigada. Que Deus retribua 1000 vezes mais tudo que você fez por nós, que você transbordou. E eu agradeço cada um, nosso diretor de Finanças e Controladoria está aqui, Valcomar. Agradeço a Terra Forte, a Marina, a Professora Carol, o doutor Emílio, de 7 Investimentos, meu pai, minha mãe, tantos amigos estão aqui, a Roberta, presentes, te ouvindo, aprendendo a palavra, numa caminhada, numa jornada de busca pela palavra. Então, eu agradeço, parabenizo cada um que decidiram nessa manhã parar o seu dia para ouvir a palavra, que estão lendo a Bíblia todos os dias. Sofia, só gratidão. Que Deus ilumine a sua jornada, os passos firmes no caminho de Deus. Amém. Então, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a minha transmissão deu uma encerrada aqui. Alô? Tá aparecendo ao vivo para mim. Eu voltei. Estão me ouvindo? Sim. Pessoal, então, Sofia, eu estou assim, impressionada. O que você falou aqui foi tão profundo, eu gosto sempre de terminar e rever o encontro, porque eu gosto de ver anotando, e meu coração está transbordando de alegria. Minha amiga Patrícia Diamantino, o tempo todo aqui presente, comentando, nos abençoando, que é nossa palestrante também. Então, meu sogro está aqui, seu Aurelino, muito obrigado por transbordar em nossas vidas também. Então, Sofia, que Deus abençoe a sua jornada, que está só começando. Se você está assim com 18 anos, o que virá pelos próximos 18 anos, fruto da sua boca e da sua missão aqui dessa terra. Dona Zilá também aqui conosco, muito obrigado. Anne, minha tia, pessoal da Santa Lula aqui do Tocantins, MCM Scania, quantas empresas aqui reunidas transformando o cenário, pessoal do Grupo Atlântida também, minha amiga Érica Caraça. A Deus toda a honra e toda a glória por tudo que aconteceu. Gente, que foto linda. Olha aqui, os pais, Marco, Kátia, com Sofia. É emocionante ver essa jornada. Uma jornada de uma menina de 18 anos, que ainda nem começou. E ela já tem toda essa autoridade vinda dos céus. Que lindo, eu tô aqui emocionada, minha amiga Patrícia também. Evânia, obrigada sempre com a gente. Diogo, eu acho que estamos todos nós emocionados de ver a nossa palestrante mais jovem, que tem esse conhecimento da palavra. Eu, com os meus quase 40 anos, eu não daria conta de falar o que você falou aqui. Que é isso? Isso vem da família, isso vem da criação, isso vem dos céus, que estão abertos sobre você. Minha amiga Viviane também aqui comentando, glória a Deus pela vida da Sofia. Muito obrigada a todos os meus amigos Black Belts que estiveram aqui também, honrando e prestigiando esse momento lindo. Leandro, dá um print dessa tela, que essa tela tá bonita demais. O que eu tô vendo aqui é uma presença de Deus enorme sobre essa família e a abundância dessa família. Porque é o seguinte, eles poderiam ficar com tudo isso para eles. Eles poderiam estar no meio da família, vivendo essa graça, mas eles abrem.
eles abrem para transbordar esse copo que está cheio do Espírito Santo. E eles transbordam sobre as nossas vidas, sobre a vida de tantos. Então é muito lindo você parar o seu dia, você parar a sua semana de estudante, as suas férias, para você poder estudar a palavra. Você está aí com o seu iPad o tempo todo aí, você se preparou. Quantas horas você investiu para falar aqui pra gente? Então, assim, esse carinho, esse cuidado com a palavra de Deus. É muito lindo ver como você trata com respeito o que vem de Deus. Então, assim, que o Espírito Santo esteja sobre você, fazendo essa obra linda. Que o Espírito Santo transborde sobre a sua vida, sobre os seus pais, ainda mais bênçãos e graças para você continuar nessa terra, levando a luz de Deus. Muito obrigado por tudo que você entregou aqui e que você colha 1000 vezes mais o que você coloca para fora da sua boca e do seu coração. Amém. Meu Deus, olha o que a Sofia falou aqui hoje, que nós estamos rezando de outras maneiras. Ela nos ensinou que na faculdade ela está rezando. Que a gente, no nosso trabalho, quando a gente está trabalhando para Deus, quando a gente está fazendo o bem, quando a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente está cuidando dos nossos filhos, você está fazendo uma oração. Então, se você não tem aquele 1h30 por dia, você tem só os seus 15 minutos para ler a sua Bíblia, os seus 5 minutos para baixar a sua cabeça e reverenciar a Deus. O resto do dia, você vai passar o dia limpando a sua casa, trabalhando na sua empresa, mas honrando a Deus e servindo a Deus de outras maneiras. Muito obrigada. Foi lindo, foi forte. Ainda bem que isso aqui ficou gravado. Esse momento maravilhoso. Pessoal, muito, muito obrigado por todo o carinho que vocês dessa família Volpe Fogolin colocaram aqui hoje para nós. Foi lindo, foi lindo. Já tá com gostinho de saudade. Muito obrigada. Até sábado que vem. Nós vamos voltar sábado com o nosso amigo Ronald. Nosso amigo Ronald está vindo sábado que vem transbordar nossas vidas também. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. A Deus toda honra, toda glória. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.